Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Começando mais um dia e eu creio que Deus vai lhe abençoar de uma forma poderosa. Eu quero orar juntamente com você, como também pedir a Deus que o Senhor nos ajude e nos abençoe neste dia de hoje tão especial. E eu creio que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Antes de tudo, meus irmãos, devemos nos render ao Senhor, entregar o nosso coração para Ele. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Provérbios 4, no versículo, meus irmãos, 23, Provérbios 4, 23, aqui, meus irmãos, o escritor, a palavra nos orienta a guardar o nosso coração. A Bíblia diz, olhe bem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não há, meus irmãos, como venhamos ter um dia abençoado, não há como, meus irmãos, a gente vencer isso mesmo, o nosso dia, se o nosso coração, meus irmãos, ele não estiver santificado, isso mesmo. Se nós, meus irmãos, não guardar o nosso coração, é preciso que venhamos guardar o nosso coração, para que não haja, meus irmãos, nenhum sentimento, isso mesmo, que não agrade ao Senhor. E é preciso que venhamos, meus irmãos, guardar, nos render e pedir que o Senhor nos limpe, nos purifique com a sua boa vontade. Que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, tire tudo aquilo que não agrade, que não agrada a Ele, que não faz parte do propósito dEle nas nossas vidas, para que no dia de hoje nós venhamos, meus irmãos, estar rendidos à vontade de Deus e não haja nada, meus irmãos, que impeça que venhamos, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Uma pessoa, meus irmãos, que está rendido à vontade de Deus, uma pessoa, meus irmãos, que está disposto a viver a vontade de Deus, quando nós, meus irmãos, estamos dispostos a andar com Deus, nós entendemos que o nosso coração tem que estar, meus irmãos, alinhado ao coração de Deus. Davi, meus irmãos, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, meus irmãos, pecou, isso mesmo. Mas, meus irmãos, o coração dele é um coração, meus irmãos, sincero e um coração, meus irmãos, alinhado ao coração de Deus. Isso fez com que, meus irmãos, Deus, meus irmãos, cumprisse a sua promessa na vida de Davi, mesmo nas aflições, mesmo nas tribulações, fez com que, meus irmãos, até quando ele transgrediu os mandamentos de Deus, o Senhor o perdoasse, mesmo tendo consequências, mas Deus o perdoou, isso mesmo. E não retirou o Espírito Santo sobre ele. O nosso coração, meus irmãos, tem que ser um coração santo e que agrade a Deus. Uma das coisas que mais nos afasta da nossa caminhada com Deus, uma das coisas que mais nos afasta do propósito de Deus, é um coração, meus irmãos, que não está rendido à vontade de Deus. É um coração, meus irmãos, que não está alimentado, isso mesmo, com a vontade de Deus. É quando nós deixamos que o nosso coração, meus irmãos,
ele venha, isso mesmo, estar acumulado de sentimentos, pensamentos, de coisas, meus irmãos, que não agradam a Deus. É quando, meus irmãos, o nosso coração, nós criamos uma regra para nós do que é certo, isso mesmo, da nossa justiça, daquilo que nós interpretamos que é o correto. Davi, olha que interessante, Davi, meus irmãos, ele teve os seus inimigos que queriam o matar. De todos os jeitos queriam o matar, que era Saul. Davi teve eles nas suas próprias mãos e podia os matar. Isso mesmo. E para a época, que viviam em guerras, seria normal isto. Para a época, seria normal isso mesmo. Hoje, meus irmãos, em nenhuma forma é normal, meus irmãos, um homem querer, meus irmãos, fazer justiça com as suas próprias mãos, de forma nenhuma. Na época, isso mesmo, como meus irmãos viviam de guerras, em algumas situações, Deus até permitia, porque não era a vontade de Deus. Deus não fez um homem para viver em guerras. Deus não fez um homem, meus irmãos, para que vivessem em disputas. Isso já surge, meus irmãos, por causa do pecado que está no coração do homem. Isso mesmo, do homem que se desviou da vontade de Deus. Desde, meus irmãos, o pecado de Adão. Isso mesmo. E como eu estava falando para você, Davi teve os seus inimigos nas suas mãos. Mas, meus irmãos, ele não ousou tocar, meus irmãos, na vida de nenhum dos seus inimigos. De forma nenhuma. Que era Saul, aqueles que lhe perseguiam. Ele diz: jamais eu irei tocar no ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade. E Deus deu essa oportunidade para ele. Mas ele, de forma nenhuma, meus irmãos, ousou fazer nenhum mal. Porque ele diz: quem irá tocar no ungido do Senhor e sairá impune? Isso mesmo. O coração, meus irmãos, quando o nosso coração está rendido à vontade de Deus, nós sabemos, meus irmãos, que quem cumpre a promessa na nossa vida é Deus, que quem nos livra, nos defende, nos guarda é o Senhor. Nós, meus irmãos, entendemos que o nosso coração tem que estar alinhado à vontade de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que nós não iremos resolver as coisas no nosso jeito, na nossa capacidade, mas que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele está cuidando, Ele está guardando dos nossos caminhos. Pois então, faça isto, que o seu coração esteja rendido à vontade do Senhor. Não deixe que nada que não agrade a Deus enraize aí no seu coração, de forma nenhuma, e nem no meu. E isso, meus irmãos, é para o nosso próprio bem. Isso mesmo. Uma das orações, meus irmãos, mais santas, agradáveis a Deus, é quando nós, meus irmãos, nos rendemos a Ele, pedimos que o Senhor nos dê um novo coração, e que nenhum sentimento, nada que não agrade a Deus, faça parte, isso mesmo, faça parte, meus irmãos, do nosso coração. No Evangelho de Marcos, meus irmãos, no capítulo 7, o próprio Jesus, em uma passagem ali no capítulo 7, ele instrui, isso mesmo, aos fariseus, que questionaram os seus discípulos em comer sem lavar as mãos. Jesus diz: vocês estão me questionando pelos meus discípulos comer sem lavar as mãos, dizendo que eles vão se tornar impuros, mas vocês não sabem de onde é que surge a impureza. Isso mesmo. De onde é que surge a impureza?
E ele disse, está no coração do homem. Faz uma referência até a eles mesmos. Isso mesmo. Porque do coração do homem, isso, é que surgem, meus irmãos, as impurezas. Aí ele começa a citar, meus irmãos, ali uma lista. Isso mesmo. De pecados e sentimentos, de coisas que não agradam a Deus, que está ali, meus irmãos, no coração do homem. Ele diz, estas coisas faz o homem se tornar-se impuro. Estas coisas. E se nós, meus irmãos, entendemos que o nosso coração pode ser uma fonte de vida, nós, meus irmãos, iremos guardar o nosso coração. Nós, meus irmãos, iremos buscar que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus. Uma pessoa que agrada, uma pessoa que ouve a voz de Deus, uma pessoa, meus irmãos, que decide andar com Deus, ela tem que decidir que o seu coração esteja alinhado ao coração de Deus. Que o seu coração esteja alinhado à vontade de Deus. E você pode fazer isso agora. Você pode, entregando a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo a sua condição de pecador e deixando que Ele, isso mesmo, te limpe e te dê um novo coração. Dê para você um novo coração. Nos dê. E mesmo a gente recebendo um novo coração, é preciso que venhamos guardar e buscar este zelo diariamente. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia. Que o nosso dia possa começar, meus irmãos, com um coração santo. Que nenhuma ofensa, nenhuma mágoa, nem iras, isso mesmo. Nenhum sentimento, isso mesmo, terreno, isso, meus irmãos, orgulho, invejas, palavras que surgem, que vêm dos nossos corações, de sentimentos que não agradam a Deus, isso faça parte da nossa vida. Que o Senhor possa nos limpar de tudo que não agrada a Ele, possa arrancar todo sentimento que não agrada a Ele e possamos fazer com que Ele possa fazer com que o nosso coração esteja santo e agradável como o dele, o de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio, né? E cumpriu, deu este exemplo para nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste momento. E pedir, se você não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. E pedir também, se você deseja nos ajudar, ser um semeador, isso mesmo, desta obra, deste trabalho, você que vê um valor, uma importância no trabalho que fazemos aqui diariamente, tanto aqui pelas redes sociais, como também na igreja, diariamente, isso mesmo. Você pode semear uma oferta. E isso, meus irmãos, é no seu coração. Isso mesmo. Isso é no seu coração. Quando o nosso coração está agradável a Deus, nós entendemos isso mesmo. Nós não julgamos o que nós não conhecemos. Mas nós, meus irmãos, somos movidos pela compaixão. Isso mesmo. E se Deus tocar, você sentir isso mesmo, se ver o real valor, importância, você pode estar semeando uma oferta no seu coração. Na descrição você vai ver o Pix da igreja, né? Na descrição do vídeo, tem o nome descrição. Quando você clica, você já vai ver, meus irmãos, o Pix, que é da igreja, o CNPJ da igreja, e você faz aí. Não precisa mandar para mim, se você não desejar, não se preocupe. Você está fazendo do seu coração e, embora você vai estar recebendo minhas orações, mas o seu galardão vai vir de Deus, do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pois faça isso se você sentir no seu coração. Amém? Eu quero orar por você agora, neste momento, juntos, em uma só fé. Vamos orar? Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus,
nós entramos em oração agora, neste momento. Ó Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, louvado seja o Teu nome, Pai. Aqui nos colocamos diante de Ti, Senhor, como pecadores, Pai, e fazemos uma oração pedindo que o Senhor nos dê um novo coração, que tudo aquilo que não Te agrada, o Senhor possa tirar, Senhor. Aquele mau pensamento, aquele sentimento, aquela ira, aquela raiva, isso mesmo, aquele orgulho, algum sentimento, Pai, que não Te agrada, Senhor. Aqui nos colocamos, Senhor, como pecadores, que precisa do Senhor, Pai. E somente o Senhor é quem pode nos ajudar, Pai. Eu oro, Senhor, também pelo que está enfrentando crises, problemas, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, dívidas, problemas espirituais, familiares, problemas de saúde. Ó Espírito Santo, meu Deus, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família, age com poder, Senhor, curando, libertando, transformando. Que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas agora. Ó Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, aqui nos rendemos diante de Ti, Pai. Abençoa o dia de hoje, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia. Ó Deus Santo, nos guarda, nos livra. Abençoa, Senhor, esta ovelhinha que nos acompanha agora. Abençoe a casa dela, a família. Guarde ela livre de todo o mal, Senhor. Faça com que, Senhor, ela seja abençoada, Pai. Que o Senhor possa guardar, livrar ela, Pai. Que toda discórdia, Pai, que toda discórdia, todo o mal contra a vida desta pessoa, Senhor, possa, Senhor, ser removido, Pai. Que o Senhor possa guardar, Pai, tanto a vida dela, como também guardar o coração dela agora, Pai. Como também, Senhor, guardar a saúde, nos guardar, Pai, das setas, dos levantes do diabo. Ó Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, aqui nos rendemos diante de Ti, Pai, e pedimos a Sua compaixão, a Sua misericórdia. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Eu oro e eu abençoo a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo você, tá? Um beijo no seu coração. À noite estaremos trazendo uma mensagem, uma pregação, uma oração pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo você.